Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01001/2025, iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel. Acrescenta o artigo 91A à Lei Orgânica do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.460, de 18 de março de 2025. Publicações diversas no Diário da Câmara número 11.499, de 19 de maio de 2025. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara número 11.504, de 26 de maio de 2025. Emenda aditiva 032.008/2025. Votação global e nominal. Aprovação maioria qualificada. 2/3. Primeiro turno. Em discussão, antes, porém, temos um requerimento, proposição 073.004/2025, iniciativa do Executivo, que solicita a retirada da tramitação da proposição 032.0008/2025, que é uma emenda a este projeto. Vereadores favoráveis à retirada, permaneçam como estão, contrários, levantem a mão. Aprovado. Então, agora sim, em discussão, para discutir, Serginho, vereador líder do prefeito, Serginho do Posto, tem 30 minutos, mais 15, de acordo com o regimento interno. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa, vereadoras, vereadores, sindicatos presentes. Gostaria de, primeiramente, esclarecer que nós não estamos alterando nenhuma regra de aposentadoria, nenhum benefício ao servidor já constituído, nenhuma alteração à lei vigente, que é a lei da Previdência Municipal. Portanto, a gente precisa deixar essa tranquilidade aos servidores públicos que em algum momento tiveram informações equivocadas. Portanto, é uma adequação atendendo até mesmo uma solicitação do Tribunal de Contas, e agora nós estamos acrescentando este artigo à Lei Orgânica Municipal e não uma lei complementar. Portanto, todas as garantias a esses servidores estão preservadas com essa alteração. É apenas a inserção do artigo 91A. É importante fazer a leitura e deixar bem claro a todos os vereadores e também quem acompanha essa sessão. Na reforma da Previdência, que ocorreu por meio da Emenda Constitucional 103/2019, trouxe a necessidade da idade mínima de aposentadoria seja estabelecida por emenda à lei orgânica, na forma do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Na ocasião da edição da lei orgânica, que foi em 2021, foi inserida a idade mínima apenas para as regras de aposentadorias permanentes, e naquele momento não foi observado para as regras de transição, apenas no artigo 91 da lei orgânica, ela citava os termos da lei complementar. O projeto da emenda agora apresentado, da inserção das idades mínimas de regras de transição de aposentadoria, é em atenção ao comando constitucional, mas filiando-se à orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como eu já havia dito. Também tem o objetivo de garantir aos servidores que façam esta opção de aposentadoria por meio de regras de transição às leis vigentes, a 133/2021, adequando a legislação municipais e exigência dos órgãos de controle e também a legislação federal correlata, permitindo que os registros e atos concessivos ocorram regularmente dentro do município de Curitiba, e por meio do regime próprio, que nós temos o nosso Instituto de Previdência Municipal, que é o regime próprio de previdência. Também essa compensação previdenciária lhe dá de forma devida. Então, a alteração, o que nós pretendemos agora aprovar, é o acréscimo da emenda 91A, Lei Orgânica do Município, que fica com a seguinte redação: artigo 1º,
fica acrescido o artigo 91A da Lei Orgânica do Município de Curitiba com a seguinte redação: 91A aos servidores que ingressam no serviço público, ou melhor, que ingressaram no serviço público em carga efetiva até 31 de dezembro de 21 e que ficaram instituídas as seguintes idades mínimas para as regras de transição de aposentadoria. Inciso 1º, 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem, a regra de transição por ponta de somas. Portanto, a soma de pontos e o tempo de contribuição ainda fica mantido pela lei complementar. O inciso 2º, 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, para a regra de transição com adicional com tempo de contribuição, que aqui entra aquela questão do pedágio. O parágrafo único, que fica estabelecido com a idade mínima prevista neste artigo, será reduzida para 5 anos ao servidor titular de carga efetiva de professor, desde que comprove o tempo efetivo para o exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E o artigo 2º, ficam convalidadas as aposentadorias concedidas nos termos da lei complementar até a data de entrada em vigor da presente emenda. Então, portanto, e o artigo 3º, esta emenda, ela entra em vigor a partir da data de publicação. Então, são essas alterações que nós estamos fazendo, tendo em vista as mudanças anteriormente, a reforma da Previdência, que você tinha tempo de contribuição, e depois de 98 passou até a regra de somas de pontos, idade mais tempo de contribuição, e com a reforma da lei em 2021, esta regra ela não havia ficado muito claro. O que acontece? Hoje, essa mudança vai evitar a negativa do registro de aposentadoria, que a partir do momento em que o servidor ele preencha os seus requisitos de aposentadoria, ele faz a solicitação e, a partir daí, uma análise administrativa por parte do Instituto de Previdência e depois indo ao Tribunal de Contas para aprovação. Então, lá se comprova se o tempo que foi registrado está correto, se um tempo que ele obteve também fora na iniciativa privada, com a soma da iniciativa pública, atingiu os pontos e também com a idade mínima, e essa análise é feita, a partir da aprovação, retorna ao IPMC e ele passa a ter direito dessa sua aposentadoria. Isso, diria que é um direito fundamental e muito justo. Também é importante frisar que o fato dessas aposentadorias ficarem retidas, esta análise ficarem retidas, gera prejuízo ao município. Então, ela fica meses aguardando essas análises por parte do Tribunal de Contas, que é a Corte de Contas, e depois, efetivamente, fazer o registro de aposentadoria. Isso também gera um prejuízo ao município e também o tempo que o servidor já poderia estar gozando esse benefício e esse direito. Portanto, essas regras elas são muito claras e, eu volto a frisar aqui, não está se alterando nada das regras previstas na Lei 133, vigente no dia de hoje. Uma lei que foi aprovada em 2021, naquele momento era necessária por uma emenda constitucional federal, o município cumpriu uma regra federal, nós alinhados a essa regra, nós tivemos que fazer aqui, o vereador Beto Moraes, na época estava conosco, o vereador Tico Kuzma, acredito que seriam esses vereador Toninho também estava presente na época, vereador Zezinho, lembro de mais algum, vereador Marcos, acho que estava presente também conosco na época. Então, naquele momento, eram necessárias as mudanças por força de uma lei federal e o município adequou a sua previdência municipal. Portanto, esta mudança agora, o município atendendo um dispositivo em que o Tribunal de Contas pede essa alteração na lei orgânica, nós seguimos o rito, constituímos uma comissão especial da lei orgânica, com participação das bancadas. Depois dessa análise, veio para a Câmara e agora, hoje, nós estamos discutindo
a aprovação em primeiro turno. Então, portanto, eu abro para a parte, eu não sei se alguém pediu a parte. Vereador. Vereador Olímpio? Olímpio. Vereador Olímpio. Então, com a palavra, vereador. A inclusão hoje desse artigo na lei orgânica do município é extremamente importante. Eu quero parabenizar o prefeito Eduardo Pimentel pela agilidade em resolver esse problema apontado pelo Tribunal de Contas e também ao Instituto de Servidores, de Previdência dos Servidores Municipais, pela orientação que nos fez aqui para compreender essa situação. Hoje, mais de 600 servidores que já estão aposentados, caso esse artigo não seja aprovado na lei orgânica, poderão voltar ao trabalho e perderão as suas aposentadorias até que essa situação seja resolvida. É uma questão muito simples, que não prevê nenhuma alteração na aposentadoria, na previdência atual, e que pode ser resolvida aqui apenas com essa votação favorável. Então, eu gostaria de encaminhar aos vereadores do PL, como líder da bancada do PL, o voto sim, e também aos demais vereadores aqui, apesar de não ter o poder de fazer isso, sugerir que votem sim também, com todo o nosso apoio. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Olímpio, muito bem observado a sua colocação, no sentido de que, além da agilidade, também esta adequação para dar a segurança jurídica aos servidores. É importante a sua observação nesse sentido. O que nós estamos falando aqui é segurança jurídica. E por que não é feito de forma oficiosa pelo Executivo? Porque é uma mudança na lei orgânica e nós precisamos aprovar pela Câmara Municipal. Então, ela precisa do crivo e da chancela da Câmara Municipal para que essa lei tenha efeito e o prefeito possa fazer a sua sanção. Passa a palavra ao vereador Renan Sisquim, na sequência, a vereadora Carlise. Então, passo a palavra ao Renan Sisquim. Bom dia, obrigado, vereador, nosso líder Serginho do Posto. Bom dia aos demais colegas vereadores. É importante ressaltar, né, vereador, saiu uma matéria na imprensa que deixou os servidores bem confusos. Muitos, inclusive, me procuraram, né? Nós sentamos ontem, debatemos a respeito do projeto e para esclarecer realmente, como o senhor disse, deixar bem claro para todos que não estamos alterando nenhuma regra de aposentadoria ou benefício já constituído dos servidores públicos, né? E tampouco modificando a legislação vigente, que é a Lei da Previdência Municipal. Então, portanto, quero tranquilizar esses que me procuraram e outros que estão em dúvidas, porque a gente sabe que quando uma informação sai de forma incorreta ou pela metade, gera aquela confusão toda, principalmente nas redes sociais. Então, quero tranquilizar esses servidores que em algum momento receberam informações equivocadas e ressaltar que se trata de uma adequação solicitada pelo Tribunal de Contas, deixar isso bem claro. E com essa proposta, estamos apenas acrescentando um artigo na lei orgânica. Antes de 2021 não muda nada, o próprio sindicato está de acordo com essa proposta. E dizer, obviamente, vereador, que quem estiver votando contra esse projeto aqui está votando contra os servidores municipais. É bom a gente deixar bem claro que isso daqui é uma adequação que veio por orientação do Tribunal de Contas e nós estamos apenas aprovando o que veio. Tá bom? Obrigado, vereador, e conto com o meu voto. Bem observado, vereador. Eu vou solicitar ao presidente Tico Kuzma, por meio da nossa comunicação da Câmara, possa chegar aos canais de imprensa com esta informação, até para que não gere a desinformação. Porque o grande problema hoje, uma alteração num projeto, uma discussão nesta casa, é a desinformação que chega, principalmente às pessoas que serão atingidas por essas medidas. E aqui, nesse ponto, é um atingimento muito positivo no ponto de vista da sua legalidade e também no ponto de vista da condição jurídica que esses servidores poderão obter. Eu passo, então, a palavra à vereadora Carlise Kwiatkowski. Pronunciei correto, vereadora? Quase. Bom dia, vereador Serginho. Bom dia, vereadores. Quero parabenizar também a iniciativa desse projeto, que visa regulamentar mais de 600 servidores que hoje se encontram nessa barreira para se aposentar, né? E dizer que o projeto, além de cumprir uma exigência federal, ele também acata as orientações do Tribunal de Contas e não traz prejuízo aos funcionários, né, que estão aí buscando a sua aposentadoria. Então, parabéns e contem com o meu apoio. Vereadora Carlise Kwiatkowski, é isso, vereadora? Acho que agora acertei a pronúncia. Agradeço também a sua observação, vereadora. Realmente é isso.
De fato, o que a gente está fazendo é preservar esta integralidade do direito do servidor os servidores que estão dentro desta regra. Eu passo, então, à vereadora delegada Tatiane com a palavra, vereadora. Bom dia, senhor líder. Gostaria de elogiar o prefeito por esse encaminhamento desse projeto, que, na verdade, visa apenas materializar um direito que já existe e está tendo empecilhos para a sua concessão. Como bem trouxe aqui o vereador Olímpio, são mais de 600 aposentados que estão aguardando isso para darem continuidade, a permanência, direito adquirido nos seus direitos. Sem falar que são entre 30 a 40 novos aposentados todo mês que também dependem dessa regularização. Essa casa até demorou para fazer essa regularização. Então, o Tribunal de Contas recomendou, acho importante frisar que logo no início o prefeito já encaminhou isso para regularizar, porque parece que já tem recomendação desde o ano passado. Então, fica aqui meu apoio a esse projeto. É importante também esclarecer para a imprensa que noticiou, pelo Bem Paraná, um pouquinho diferente do que realmente ocorre na prática, que é a regularização aí do que já está na Lei Complementar 133, inclusive tive a oportunidade de aprender isso hoje, 133 de 2021, artigos 11 e 10. Obrigado, Perfeito. Senhor presidente. Obrigado, vereadora. De fato, nós seguimos aí um rito, porque como é uma lei orgânica e a iniciativa do prefeito, ela tem que vir do executivo, a iniciativa. Então, essa iniciativa em que o prefeito agora enviou à Câmara, a Câmara constituiu a comissão, de certa forma, muito breve, nós fizemos em 2 reuniões a admissibilidade e também a aprovação do parecer, e hoje estamos discutindo esta condição primeiro turno. Eu passo, então, a palavra ao vereador Jasson Goulart, na sequência, a vereadora Laís Leão. Com a palavra, vereador. Bom dia, vereador Serginho, nosso líder. Bom dia, membros da mesa, senhoras vereadores, senhores vereadores. Gostaria apenas de amplificar aqui a importância dessa votação que nós estamos fazendo hoje aqui na Câmara Municipal de Curitiba, de que é um ajuste necessário à lei, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, atendendo a um comando constitucional importante para que gere segurança jurídica para esses servidores, que são cerca de 600, como já informou aqui a vereadora Carlise, que são cerca de 600 servidores, evitando com que esses servidores amanhã ou depois tenham que entrar na justiça até mesmo para garantir os seus direitos. Com essa regulamentação que essa casa vota hoje, aprovando acrescendo esse artigo 91 à lei orgânica do município, isso só vai trazer consistência jurídica ao processo. E nós, como vereadores, estamos contribuindo para essa segurança. Então, acho importante essa iniciativa do prefeito Eduardo Pimentel de encaminhar a casa, já nesse início de mandato, esse projeto, essa inclusão na lei orgânica do nosso município, para que tenhamos aí essa segurança e que possamos seguir. Aliás, essa votação, inclusive, vai trazer benefício financeiro também para o nosso município, porque assim que tudo isso for adequado, né, o próprio Instituto Municipal também terá aí o seu valor que será resguardado diante dessa aprovação. Portanto, fica aqui os nossos parabéns e o nosso encaminhamento já antecipado do voto favorável a esse projeto, a essa ação. Obrigado, senhor vice-líder Serginho do Posto. Agradeço, vereador. Perdão, líder Serginho do Posto. Obrigado, vereador, as suas observações, vereador Jasson. De fato, são vários componentes que a gente precisa discutir. Uma alteração, no ponto de vista benéfica aos servidores, ela organiza, no ponto de vista jurídico também, ela dá essa possibilidade. Agora, é importante, e nos custou muito caro essa reforma da Previdência, e é importante a gente frisar que foi uma determinação federal e que esta casa, à época, teve que fazer as suas adequações. Aliás, todos os municípios tiveram que fazer a regra e as mudanças nos sistemas previdenciários municipais. Aqueles municípios que possuem sistema de previdência municipal. É importante frisar que muitos municípios ainda, vereador Guilherme Kilter, muitos municípios não possuem, às vezes, o Instituto de Previdência Municipal, que hoje, em Curitiba, o nosso é o IPMC, Instituto de Previdência Municipal, e também temos o Instituto de Previdência Complementar de Curitiba,
inclusive atende alguns municípios que estão buscando esta condição de complementar de aposentadorias de alguns municípios. O município de Curitiba, eu acho que hoje, parece que tem mais de 20 municípios que estão dentro do nosso Instituto Previdência de Curitiba, o nosso Curitiba Prev. Isso também o que fez que depois dessa mudança da lei previdenciária, que limitou o servidor a um teto do INSS, ele pode complementar sua aposentadoria no futuro, desde que ele contribua. O município coloca uma parte, ele contribui com outra parte. E quando ele se aposenta, ele pode estabelecer um valor que ele pretende chegar na aposentadoria. Então, ele pode elevar a sua condição de aposentadoria, que com a mudança desde 2021, limitou-se a esse teto. Então, é importante também trazer isso aqui como a informação a alguns vereadores que, na época, não estavam presentes. Passo, então, agradeço ao vereador Jássio, a vereadora delegada, suas contribuições. Eu passo a palavra à vereadora Laís. Com a palavra, vereadora. Obrigada, vereador Serginho. Agradeço a concessão da PARC. Eu resolvi falar aqui justamente para que quem nos assiste, quem nos acompanha, também tenha percepções variadas, né, com relação a esse projeto, não somente dos vereadores que compõem a base do governo, mas também de vereadores, né, no meu caso, independentes. Então, eu gostaria de dizer que eu sou bastante favorável à aprovação desse projeto de lei hoje, justamente no sentido de dar segurança jurídica aos servidores que estão nesse limbo no momento, né? Então, essa regra de transição, ela já deveria estar prevista na Lei Orgânica Municipal, justamente como uma recomendação, como foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, nós entendemos que é importante garantir que essa regra de transição esteja também prevista na lei orgânica, para que ninguém fique de fora do processo, fique em dúvida ou fique frágil, o sistema de previdência fica diferente de um do que é para outro. Então, votarei favoravelmente ao projeto de lei hoje. Agradeço a disponibilidade do líder do governo, o vereador Serginho do Posto, em conversar e dialogar e explicar e tirar qualquer dúvida que tenha aparecido previamente. E gostaria de deixar aqui evidente ao povo curitibano que esteja nos assistindo que a nossa percepção é de que esse projeto também é positivo no sentido de gerar mais segurança jurídica e suprir uma lacuna que ficou faltando da alteração de 2021 e que agora a Câmara Municipal, a partir de uma iniciativa da Prefeitura, corrige essa dificuldade. Então, agradeço a parte, vereador, e obrigada pela disponibilidade em tirar dúvidas e abertura para o diálogo aqui sempre. Perfeito, vereadora. Agradeço o seu entendimento. Na verdade, é importante esclarecer que aqui existe um excesso de zelo por conta das recomendações do Tribunal de Contas, porque a lei complementar ela já dá essa condição. Mas eles entendendo que é uma mudança direto na lei orgânica, então a orientação foi a mudança à lei orgânica. Então, a inclusão desse parágrafo à lei orgânica nada mais é que esse reforço da legislação em que a lei orgânica agora fica de forma muito clara. Então, eu quero repetir mais uma vez aos servidores que nós não estamos alterando nenhum benefício, nenhuma regra, apenas uma adequação à lei orgânica. Isso a gente pede ao presidente da Câmara, mais uma vez, para que, de fato, possa acionar os canais de imprensa, para que chegue aos servidores. Essa mensagem é diretamente ligada aos servidores que irão se beneficiar por esta regra de transição. Esse é um projeto direto que afeta diretamente o servidor público. Importante que a população também saiba. Todos os atos da Câmara são transparentes, mas o objetivo é atender a esses servidores que agora passam a ter a regra de transição como uma condição para a sua aposentadoria, que é o seu direito. Vereador Marcos Vieira, passa a palavra. Obrigado, vereador Serginho. Quero parabenizar pela condução da comissão também que trabalhou na alteração dessa lei, para que pudesse vir hoje para ser votado, e dizer que meu voto é favorável, porque nesse momento, colocando na lei orgânica, a gente traz segurança jurídica para todos os servidores que hoje têm essa insegurança, essa incerteza. Então, parabéns e por isso meu voto favorável.
Agradeço aos vereadores. Nós estamos fazendo a mudança da lei orgânica. São necessários pelo menos 26 votos favoráveis. Então, eu peço também aos vereadores independentes, à oposição, né, e reforço a base, o apoio a esta mudança e alteração na lei orgânica com voto favorável. Tem mais algum vereador inscrito? Eu não estou vendo aqui. Só para discussão futura, presidente. Só para discussão, discussão, parte já foram concluídos, portanto, eu acho que fica claro essas observações que eu coloquei agora. Também é importante voltar a frisar, né, que nada mais é que uma segurança jurídica aos servidores já se aposentaram anteriormente na base 13321. Então, portanto, essa é uma cláusula normativa que convalida as aposentadorias concedidas até o momento. Então, fica aqui o nosso pedido, qualquer esclarecimento, e mais uma vez a gente reforça que são necessárias esse número de votos favoráveis à aprovação. Presidente, devolvo a palavra, agradeço a atenção de todos os vereadores presentes. Obrigado. Continuamos a discussão do presente projeto. Ainda temos 5 vereadores inscritos para a sequência da discussão. A próxima vereadora inscrita, vereadora Indiara Barbosa, do Partido Novo. Bom dia e com a palavra, vereadora. Bom dia, obrigada, presidente Leônidas, presidente em exercício. O nosso líder do governo já explicou de forma detalhada esse projeto, foi já partilhado por vários vereadores, então acho que está tudo bem explicado, né? Eu ia falar, mas só reforçando os principais pontos, né? Então, quando a lei foi aprovada, nós estávamos aqui naquele momento e não foi considerado esse regime de transição na lei orgânica do município, né? A lei complementar 133 sobre a Previdência Municipal, adequando a reforma da Previdência Federal, foi alterada, foi incluída a regra de transição, mas essa regra de transição da aposentadoria dos servidores não foi considerada na lei orgânica municipal. E, com isso, o Tribunal de Contas do Estado verificou, né, esse ponto e travou os processos das aposentadorias que estão sendo feitas. Então, hoje a gente tem em torno de 650 processos parados no Tribunal de Contas. Por mês, né, a equipe do IPMC nos informou que em torno de 30 aposentadorias por mês também são recebidas e ficam paradas no Tribunal de Contas, e com isso o município perde o dinheiro, né, em torno de R$230 mil por mês, porque o tribunal se recusa a fazer o registro dessas aposentadorias enquanto não for feita essa alteração da lei orgânica. Então, é uma recomendação do Tribunal de Contas. Esses valores, né, 230 mil, são só em relação às aposentadorias de todo mês, além dos valores anteriores. Esse projeto, como já foi informado, mas reforçando mais uma vez, não traz mudança nenhuma nas regras de transição, né? Nós fomos questionados, vereador Jasson, por servidores preocupados, mas ele não muda a regra, né? É a regra que já foi aprovada na reforma da Previdência lá anteriormente. Inclusive, os próprios sindicatos também já conversaram com o IPMC e são favoráveis a esse projeto. Por isso, nós somos favoráveis também ao projeto, para até evitar, eventualmente, cancelamento das aposentadorias, desses processos de eventuais benefícios dos servidores. Então, nós somos favoráveis, entendemos que é um projeto positivo, que não altera as regras, não altera a aposentadoria dos servidores, simplesmente uma adequação da lei orgânica do município. Com isso, encerro aqui a minha fala e deixamos o nosso posicionamento favorável a esse projeto. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Para discutir, vereadora Jorja Prats. Bom dia, então, a todas, todos e todos. Muito axé também. Bom, eu começo dizendo que, de fato, a reforma da Previdência, que foi feita ali em 2019, ela realmente não é a melhor opção para os servidores, né? Para os trabalhadores. Então, não é algo que a gente esteja aqui votando com muito prazer ou com muito gosto, porque, de fato, poderia e deveria ter sido melhor.
Mas é fato que agora, né, falando sobre esse projeto, realmente ele é um projeto que, à primeira vista, ele é bastante simples. Ele visa estabelecer as idades mínimas, né, para aposentadoria nas chamadas regras de transição, em cumprimento à emenda, então, constitucional número 103 de 2019, e trata-se, então, de uma exigência legal. A Constituição Federal, ela determina, então, que as idades mínimas para aposentadoria dos servidores municipais constem na própria lei orgânica. Sem isso, então, os atos de concessão de aposentadoria pelo regime próprio correm o risco de serem considerados inválidos pelos órgãos de controle. Então, há necessidade de adequação. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná já havia, então, recomendado, né, expressamente essa adequação normativa. Então, é um dever, na verdade, né, institucional, de avançar com essa matéria e, de fato, né, não temos como votar contrário, porque há uma adequação necessária a ser feita. Né, então, não vejo aí também nenhuma forma, né, de parabenização, na verdade, acho que é um pouco extremista isso aí, exagerado, mas, de fato, há uma necessidade de adequar e é o que está sendo feito. Né, um cumprimento, na verdade, de um dever de algo que já deveria ter sido colocado na regra, porque com essa situação, muitos servidores acabaram ficando no limbo, sem saber exatamente quais eram as regras, né, da sua aposentadoria ou não. Então, assim, essa adequação já devia ter sido feita e não deveria jamais ter prejudicado os servidores até aqui, os aposentados até aqui. Então, longe, né, de querer parabenizar, é dizer, muito bem, estamos cumprindo o nosso dever. Acho que é apenas isso, né? Mas eu também não posso deixar de usar essa tribuna para dizer, né, o que trazer também à tona, o que também está em jogo nesse debate e não pode, de forma nenhuma, ser ignorado. Nós estamos tratando da Previdência, nós estamos falando da aposentadoria. Isso significa a gente falar de vida, de servidores e servidoras que dedicaram, sim, 30, 35, 40 anos do seu trabalho para o povo de Curitiba. E significa falar de pessoas que construíram, né, o serviço público e que educaram, que cuidaram, que limparam, protegeram, serviram, e que agora, no momento que esperavam realmente algum alívio, são surpreendidas por regras cada vez mais duras, restritivas e também regras injustas. Né? A chamada reforma da Previdência, que foi imposta aí por essa emenda constitucional, a 103, ela representou, sim, os maiores retrocessos sociais sob, né, o argumento de equilíbrio fiscal. Essa reforma ela endureceu critérios de acesso, aumentou contribuições e reduziu expectativas legítimas, né, de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E ela não enfrentou, não trouxe nenhum privilégio. Pelo contrário, ela aprofundou desigualdades, penalizou quem ganha menos e jogou o ônus, né, do ajuste fiscal nas costas dos servidores da base, que especialmente são aí os aposentados e pensionistas. E é dentro desse cenário mesmo que a gente se insere, né, esse projeto que estamos debatendo agora, e é um projeto necessário ao ponto de vista formal apenas, né, mas poderia, nesse momento aqui, ter ido muito além. E eu participei com muita responsabilidade, compromisso da comissão especial que foi criada aqui, né, de alteração da lei orgânica, conforme explicou o vereador da base, o Serginho. E aqui, então, nós analisamos essa proposta e, logo, também em diálogo com os sindicatos, SISMAC, SISMUC, SIGMUC, a gente trouxe, também com os próprios servidores, nós trouxemos aqui, apresentamos 2 emendas que são absolutamente fundamentais e que também, né, casam, conversam com as propostas, na verdade, de campanha que foram feitas aí pelo nosso prefeito. E a primeira delas, ela propunha, de fato, que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas só incidisse sobre os valores que ultrapassassem o teto do regime geral da Previdência Social, né, que atualmente cerca aí de R$ 7.700. Seria, então, importante que essa regra, que é uma regra simples, né, e já foi regra no Brasil também antes, né, da emenda constitucional de 103, e que é mais justa, porque ela respeita a função social da aposentadoria, que é garantir a renda digna para quem já contribuiu uma vida toda, né, durante toda a sua vida. E hoje, em Curitiba, a contribuição ela incide sobre valores acima apenas de 2 salários mínimos. E isso significa que pessoas que recebem R$ 3.000, 3.500 na base mais ou menos, já têm descontado mais de 14% de IPMC, que é o Instituto, né, de Previdência dos Servidores Municipais. Isso é importante dizer que os servidores acabam tendo esse desconto de 14% de um valor de R$ 3.000, R$ 3.500. E aí a gente está falando dos aposentados e pensionistas, né, de pessoas que trabalharam a vida inteira e agora estão pagando ainda, né, por uma situação que não devem pagar. E a gente teve aqui a possibilidade de apresentar essa emenda para que a gente pudesse corrigir essa situação, o que não foi feito, né, não tivemos aprovação durante essa comissão.
Muitos casos aí desses descontos comprometem também a compra de medicamento, o aluguel, a alimentação, discussões que estão sendo feitas aqui nessa casa com bastante vigor, né? Quando a gente fala da questão do INSS. E não há muita diferença em relação à aposentadoria dos servidores e pensionistas hoje aqui em Curitiba. Então, nós tivemos, né, a possibilidade de modificarmos isso e não fizemos. A segunda emenda, ela buscava garantir também uma isenção ampliada para aposentados e pensionistas com doenças graves, incuráveis ou com deficiência. Muitos trabalhadores que passaram a vida inteira aqui servindo ao município, hoje estão aposentados por doenças graves e incuráveis. E nós não estamos tendo, com esses trabalhadores, a responsabilidade também de propor emendas ou situações que favoreçam a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Para esse grupo, a gente propôs que a contribuição só incidisse sobre valores que ultrapassassem o dobro do teto do RGPS, que gira em torno de cerca de 15 mil. Então, não se trata de benefício nenhum, nem de benefício desmedido, mas sim da gente reconhecer a realidade concreta dessas pessoas, né? Nós temos aí gastos contínuos com tratamentos, medicamentos, um alto custo também de vida que acaba tendo, exames, terapias e adaptações para essas pessoas que adoeceram também muitas vezes em serviço. Então, essa proposta, além de humanitária, ela é absolutamente alinhada também à Constituição Federal, aos princípios da dignidade da pessoa humana e da equidade e da proteção especial da pessoa com deficiência. E também está em sintonia com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional no Brasil. Mas, infelizmente, essas emendas, elas, como eu falei, foram rejeitadas. A justificativa, então, foi apresentada pelo Executivo de que o Supremo Tribunal Federal ainda não finalizou o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam, né, essa emenda constitucional 103, e que, por prudência, seria melhor aguardar que houvesse, então, essa determinação do Tribunal Federal. E eu entendo, sim, a cautela, mas também entendo que essa cautela não pode servir de pretexto para paralisia, para omissão e também para a gente esconder, né, de decisões políticas que deveriam ser tomadas com bastante coragem e até de acordo também, né, com promessas de campanha. Então, nós não estamos falando de algo extravagante, mas de medidas inconstitucionais também não estamos falando e nem de desequilíbrio fiscal. Estamos falando, sim, de justiça, de proporcionalidade, de cuidado realmente com quem mais precisa e que também muito dedicou do tempo da sua vida a essa cidade. Então, eu quero dizer mais uma vez também que o argumento de déficit atuarial, que tanto se repete, não pode ser usado de forma vaga, sem transparência, tampouco sem responsabilidade, porque esse mesmo déficit ele foi alimentado por decisões políticas que esvaziaram o RPPS, né? Que fizeram também retiradas e que priorizaram renúncias fiscais em nome de outros interesses. Então, eu reafirmo aqui, as emendas, essas que foram apresentadas, são legítimas, necessárias e também juridicamente viáveis. Elas representam um compromisso, sim, com os servidores e servidoras de Curitiba, com os aposentados e aposentadas. Então, nós vamos sim votar, eu vou votar favoravelmente a esse projeto, porque eu compreendo a necessidade de adequação legislativa, mas eu deixo registrado que, de forma firme, também a minha discordância, a rejeição dessas propostas. E eu espero tão logo que o tribunal decida, né, o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento das ações, né, sobre a emenda constitucional 103, que essa casa tenha coragem de retomar esse debate. Nós temos já apresentados em um dos projetos, né, que foi apresentado nessa casa, nós protocolamos, que é a emenda 133, nós já protocolamos aqui 5 emendas sobre esse projeto, que está tramitando ainda pela casa, e é uma oportunidade gigante da gente corrigir, né, o que foi feito aqui com a vida dos servidores e servidoras. E, de toda forma, como eu falei, não é um benefício, seria a justiça feita para os servidores aposentados e pensionistas dessa cidade. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, dizer que, de fato, quando a gente fala que nós estamos defendendo os servidores, tem muita coisa que a gente precisa parar para olhar. Tem muita coisa ainda que está errada na vida dos servidores, tanto aposentados, pensionistas, como os que ainda estão ativos aqui hoje no município. Nós temos muito que parar para pensar que, né, parabenizar apenas não resolve, né? Nós estamos apenas adequando uma situação, uma norma que já deveria ser adequada, que, de fato, ela está atrasada nesse processo e que também prejudicou a vida de muitos trabalhadores. Mas o que a gente quer, sim, é que retirem os 14% do IPMC, né, que está prejudicando a vida dos trabalhadores e que também a gente consiga incluir a isenção dos aposentados por doenças graves, por deficiência, enfim,
né, e também que a gente consiga ser mais justo com a vida dos servidores e servidoras desse município. Então, de toda forma, não há o que parabenizar, mas dizer, ok, então estamos adequando uma regra e agora a gente precisa avançar nos direitos realmente dos servidores e servidoras do município. Como falei, vou votar favorável porque há uma adequação, não que a reforma da Previdência seja a melhor reforma feita até aqui e que também necessita, né, total de ajuste, mas aqui não depende de nós. Mas, de toda forma, nós queremos muito, que é dizer de novo, né, nós vamos lutar mesmo e bastante para que a gente consiga retirar os 14% que está sendo tirado da vida dos servidores desse município hoje. E também, além disso, hoje, vereador Serginho, nós propusemos ali, fizemos nessa proposta de 2 emendas, que por mais que não tenha sido aceita, entendo também a necessidade, como falei, dessa determinação do tribunal. De toda forma, espero que no próximo projeto que nós temos aí andando pela casa, a gente consiga de novo sentar com os sindicatos, avaliar outra vez a possibilidade, as 5 emendas que foram propostas agora para o projeto 133, que a gente consiga avaliar para que a gente consiga andar e, de fato, não prejudicar mais a vida dos servidores e servidoras do município. Então, muito obrigado, seria isso. Continuamos em discussão. Para discutir, vereador Leônidas Dias. Abro mão, senhor presidente. A vereadora Rafaela Lupion está escrita ainda. Então, continua a discussão. Para discutir, vereadora Rafaela Lupion. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a mesa, vereadoras, vereadores, quem nos assiste de modo online. Importante aduzir acerca do projeto em tela, senhor presidente, é que nos debruçamos, e eu faço parte, juntamente com o nosso presidente do colegiado, o vereador Serginho do Posto, da comissão especial que trata da alteração dessa lei orgânica, nos debruçamos também sobre a matéria no colegiado, e aqui não posso deixar de falar do compromisso da Prefeitura e do IPMC, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, ao encaminhar o presente projeto, o que evidencia, sem sombra de dúvida, um total respeito e consideração, zelo com a aposentadoria dos servidores do município de Curitiba. E, além de trazer a devida segurança jurídica, uma vez que, respeitando o princípio de simetria que existe em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, uma vez que estava prevista tal situação que hoje a gente apresenta para inseri-la através do artigo 91A na Lei Complementar número 133 de 2021. E essa ação vai trazer total segurança jurídica, por recomendação, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e fazendo valer essa assimetria no diploma legal correto, qual seja a nossa lei orgânica do município de Curitiba. Então, eu não posso deixar também de falar que o Instituto, com essas ações, juntamente com o nosso Executivo, contribui diretamente para a proteção social e o bem-estar dos profissionais que dedicaram a sua vida ao serviço público municipal. É esse reconhecimento, é essa ação tempestiva que se faz, que já deveria, inclusive, ter feito lá atrás, mas que essa gestão tem esse olhar e está apresentando essa medida para que a gente possa garantir a total segurança jurídica. Então, seria nesse sentido algo extremamente oportuno e importante. Muito obrigada, senhor presidente, e agradeço o momento de fala. Continua em discussão. Para discutir, vereador Rodrigo Marcial. Abro mão da discussão, presidente. O vereador abre mão. Então, encerrada a discussão, nós vamos partir ao encaminhamento. Para encaminhar a votação, não temos vereadores inscritos, então, antes da votação, para requerimento... Vereador Tico Kuzma, estou inscrita para encaminhamento. Desculpa, vereadora Camila Gonda, inscrita para encaminhamento. Então, com a palavra, líder de bloco, vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, senhor presidente. Saúdo todos os presentes nesta casa, os vereadores e as vereadoras, todas as pessoas que nos assistem, e principalmente os servidores públicos que constroem diariamente uma Curitiba de todas as pessoas. Eu vou liberar a bancada nesse voto, né, o bloco, na verdade, nesse voto,
sobretudo porque eu entendo que algumas pessoas terão críticas não quanto à adequação para a segurança jurídica, mas sim um voto devidamente crítico, né, professora Ângela, a esta proposição. Eu já adianto meu voto, eu vou votar favorável, porque entendo sobre a segurança jurídica também, entendo que essa alteração, ela resolve um limbo deixado em questões anteriores que foram tratadas e que muitas vezes são deixadas por conta do atropelo que as coisas são feitas por muitas vezes. Então, a gente, né, muitas vezes precisa revisitar algumas questões que já foram feitas para que a gente consiga, de fato, trazer uma seguridade jurídica para outros grupos que anteriormente não foram assegurados em um processo de discussão. Então, eu já adianto meu voto favorável a essa seguridade jurídica nesse momento, porque a gente pode, de fato, fazer uma readequação. E eu entendo que o prefeito Eduardo Pimentel, ele apresenta esse projeto justamente para se enquadrar ali a adequação de uma norma federal anteriormente aprovada. Então, a gente está ali seguindo exigências de cunho nacional. No entanto, eu não posso deixar de pontuar as minhas críticas a respeito da reforma da Previdência anteriormente realizada. Eu acredito, sim, que muito embora o prefeito Eduardo Pimentel esteja tentando fazer essa readequação e, né, se colocar ali com as normas federais, é de cunho muito interessante que a gente diga que ele poderia ter aproveitado esse momento para também apresentar outros avanços para os servidores públicos municipais. Existem diversos requerimentos da classe que poderiam estar sendo atendidos, e esse momento que a gente está discutindo uma questão de exigência da norma federal, esse espaço poderia ter sim sido utilizado para que a gente pudesse ter cada vez mais seguridade de direitos, de conversa ativa com os servidores públicos municipais. Eu entendo, né, eu vou votar favorável porque entendo que não somente esteja se alinhando às normativas de cunho nacional, mas é muito importante dizer que nós aqui do bloco somos totalmente, né, pelo menos eu, totalmente contrária à reforma da Previdência anteriormente discutida. A gente entende a perda de direitos que foram colocados, amplamente colocados aos nossos servidores públicos municipais, e é uma tristeza que a gente tenha que estar convalidando essa norma federal aqui, que tanto fez com que os servidores públicos perdessem os seus direitos. Então, voto sim pela questão da revisão, tão somente de análise normativa e de seguridade de uma norma. No entanto, fica a crítica e libera a bancada, porque sei que existem vereadores que possuem críticas e vão fazer um voto crítico a respeito desse projeto. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, demais vereadores. Seguimos sempre em defesa dos servidores públicos municipais que constroem Curitiba constantemente, e fazer um alerta para que cada vez mais a gente tenha essa atenção para fazer a conquista de novos direitos para os nossos servidores públicos, sempre com um olhar crítico, ativo e comprometido com a nossa classe. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em encaminhamento para encaminhar. Vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, vereadores, eu peço novamente o voto favorável a esta matéria. Também deixo um registro aqui importante, em que o prefeito Eduardo Pimentel tem um compromisso do programa de governo que durante a sua gestão ele deverá cumprir. Há um esforço muito grande para que ele possa cumprir esse compromisso. Ele tem dito aos servidores de forma muito objetiva. É um período que nós estamos aí iniciando 6 meses de governo. Algumas ações, neste caso específico, que foi comentado em relação aos 14% dos servidores, existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal, e essa decisão deverá balizar todos os municípios, não somente o município de Curitiba, mas muitos municípios passam por esta condição hoje. Então, aguardando esta decisão para que os municípios possam, de fato, fazer as suas alterações. Mas há um compromisso que, durante a gestão, ele deve cumprir o que foi estabelecido no seu programa de governo. Então, peço, tudo que já foi dito aqui
peço aos vereadores, mais uma vez, inclusive vereadores da oposição e base, o voto favorável a esta matéria, por entender uma matéria extremamente importante, tendo em vista a recomendação do Tribunal de Contas, tendo em vista a segurança jurídica que esta medida trará a todos os servidores que estão na regra de transição. Então, a medida que não prejudica nenhum servidor com essa lei vigente. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Continua em encaminhamento. Não temos mais nenhum vereador para encaminhar. Encerrado o encaminhamento. Requerimento à casa, vereador Bruno Rossi. Senhor presidente, bom dia. Gostaria de solicitar a verificação de quórum deste plenário. Vereador Bruno Rossi solicita a verificação de quórum. Vereador Hernani, requerimento à casa. Obrigado, senhor presidente. Seria também uma verificação de quórum diante de um projeto de alta relevância e, sim, vai trazer benefício aos servidores ativos e inativos. Eu reforço o pedido de conferência de quórum. Considerando o projeto emenda à lei orgânica, precisa 2/3 de aprovação para a aprovação dos vereadores, então peço aos vereadores que registrem suas presenças. Confirmação de quórum. Vereadores registrando quórum. Vereador Ângelo Vagnoni, registrando presença. Vereadora Andressa Bianchesi, ausente. Vereadora Questão de Saúde. Vereador João Bétega, registrando presença. Vereador João das Cinco Irmãos. Vereador João das Cinco Irmãos registrando. Vereador João Bétega. Vereador João Bétega não está. Vereador Pierre Petruzzello, ausente. Vereadora Wanda de Assis, ausente. Então, 34 vereadores estão presentes, a quórum. Então, passamos à votação. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Estamos votando o projeto de emenda à lei orgânica 001-001-2025, iniciativa do prefeito. Vereadores e vereadoras votando. Vereadores e vereadoras votando. Vereadora Andressa Bianchesi, ausente. Vereador João Bétega, ausente. Vereador Pierre Petruzzello, ausente. Vereadora Wanda de Assis, ausente. Então, 34 vereadores votaram. Vamos ao resultado da votação. 33 votos sim, 1 voto não. Aprovado o projeto. Para justificar o voto, nós temos a vereadora professora Ângela, na sequência a vereadora Jorge Prates. Com a palavra a professora Ângela. Bom dia, gostaria de justificar o meu voto, dizendo que, obviamente, eu não sou contra os servidores, sempre estarei do lado dos servidores, mas eu quero dizer que o meu partido, a gênese dele é a reforma da Previdência lá do Lula. Nós somos contrários à reforma, né, de uma Previdência que aconteceu lá em 2003, por isso o pessoal nasceu. Assim como fomos sempre contra a reforma do Temer, Bolsonaro, como a reforma do Ratinho Júnior aqui no Paraná, como a reforma do Greca. Então, são reformas que não deveriam ter nem acontecido, porque oprimem e aprofundam mais as desigualdades, né, dos mais pobres. Então, por isso, o meu voto. E, além de tudo, conversando com pessoas aqui que representam servidores, a gente vê que o prefeito poderia ter aproveitado para retirar o desconto em cima dos aposentados, com esse projeto agora, poderia aproveitar para melhorar a regra de transição, como outros municípios já fizeram. Então, o prefeito perde essa oportunidade, né, com esse projeto. Por isso que nós votamos contra e gostaria, né, que as propostas
de emendas tivessem sido pelo menos aprovadas. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ângela, vereadora. Próxima inscrita para justificar o voto, vereadora Georgia Prates. Obrigado, senhor presidente. Exercício. Bom, dizer que, assim, em respeito, né, aos aposentados e pensionistas hoje do município, e que, de fato, estão no limbo ali, sem saber, de fato, quais regras devem seguir, é que meu voto foi favorável. A gente entende e sabe muito bem que essa reforma da Previdência, como eu falei, não é a das mais adequadas. E nós temos hoje, e já falei com o vereador Serginho Serginho, que o líder da base, que nós temos um projeto de lei complementar, que é o projeto 133, que está tramitando pela Casa. Nesse projeto, essas mesmas emendas, elas voltam, né, para essa discussão, principalmente sobre o confisco, né, dos 14% dos aposentados e pensionistas, e também sobre essa inclusão, né, dos servidores que foram aposentados por doença, por deficiência, que a gente precisa mesmo da inclusão deles nesse processo para que a gente possa ter, né, a justiça feita para esses servidores. Então, há uma necessidade hoje, infelizmente, de adequar ao projeto, né, a Previdência como está posta, já de acordo com o Tribunal de Contas. Então, essa adequação para os servidores, entre muitíssimas aspas, né, acaba sendo correta, não digo benéfica, mas correta, porque eles vão se adequar às regras e saber pelo menos quais são, né, as regras que eles devem obedecer na questão da aposentadoria. Mas, de toda forma, não é, né, o mais viável. Hoje nós temos aí várias promessas do prefeito de campanha que nós precisamos mesmo que seja cumprida para os servidores e servidoras. Então, essa cobrança ela vai continuar acontecendo. Agora, com relação ao projeto de lei complementar 133, que ainda está tramitando pela Casa, e como eu falei antes, já apresentamos 5 emendas aí junto com o SISMUC, SISMAC e SIGMUC também os servidores e trabalhadores, para que a gente consiga, de fato, né, ter a justiça que os trabalhadores e trabalhadoras merecem e finalizar, né, com esse ciclo de confisco de 14% dos aposentados, que nós não vamos desistir de que seja retirado com toda certeza. Então, esse foi o meu voto, apenas pela adequação, não por acreditar que a Previdência esteja, né, de acordo com o que merecem os servidores e trabalhadores que tanto, né, entregaram por esse município, pelo país inteiro, na verdade, né? Mas, de toda forma, o voto foi favorável justamente para a gente adequar e tirar esses aposentados e pensionistas do limbo. E, como falei, vou repetir, nós vamos continuar lutando para que o confisco de 14% não seja mais cobrado. A gente tem regras aí que podem ser feitas e também temos aí as promessas, né, de campanha do prefeito que nós vamos cobrar até o fim. Então, muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Georgia. Próximo vereador inscrito para justificar o voto, vereador Serginho do Posto. Quero agradecer às vereadoras, vereadores que votaram favoráveis a esta matéria. É importante frisar que se nós não tivéssemos aprovado, provavelmente nós traríamos transtornos aos servidores. Esse é o entendimento, eu acredito que esse voto, tanto dos independentes, vereadores independentes, como parte da oposição, também da base, foi um voto convicto. Nós falamos de uma alteração que é uma regra que estabelece para esse benefício dos aposentados, em que, por orientação do Tribunal de Contas, que é a nossa Corte de Contas, pede alteração a esta Casa por meio de alteração, emenda à lei orgânica, e assim fizemos. Então, fica aqui o meu reconhecimento e agradecimento dos vereadores que votaram de forma convicta ao entendimento que nós deveríamos, de fato, fazer essa alteração proposta pelo Executivo, mas também por recomendação do Tribunal de Contas. Então, fica aqui nosso muito obrigado e reconhecimento a todos que entenderam e votaram favoráveis a essa matéria. Muito obrigado, vereador Serginho. Não havendo mais vereadores inscritos para justificativa de voto, então peço que o nosso primeiro secretário, o vereador Bruno Rossi, faça a leitura do próximo projeto da pauta.